Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo na santa paz do Senhor, meus amores? Começando mais um vídeo, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Flávia Prata Crochê, sou a criadora aqui deste canal. Então, todo o conteúdo que sai por aqui é minha responsabilidade, tá bom, gente? Então, vamos lá, gente, para um vídeo bem diferente, né? Pelo tema aí do vídeo, vocês já vão saber do assunto que eu vou tratar aqui hoje. É um assunto que às vezes se torna polêmico e às vezes não, né, gente? Tem pessoas que conseguem falar e lidar sobre esse assunto e tem pessoas que não conseguem. Então, esses dias eu recebi uma pergunta de uma cliente minha e eu falei, por que não fazer um vídeo sobre esse assunto, né? Porque assim, quem me conhece, para quem já sabe, né, que eu trabalho com encomenda e trabalho com pronta entrega. Então eu fiquei pensando, por que não gravar um vídeo sobre esse assunto? Nesse vídeo não vou estar mostrando nenhuma peça para vocês concluída, tá bom, meus amores? Estou fazendo uma encomenda agora aqui, mas essa encomenda vai depois, eu acho que para vocês, tá bom? O foco desse vídeo é comentar, falar sobre um pouco da encomenda em pronta entrega. A diferença que eu acho, o desafio que eu acho, a dificuldade que eu acho, eu quero passar para vocês a minha opinião. Porque assim, eu entendo assim, gente, cada um tem sua opinião, cada um tem um modo de falar, cada um tem um jeito de se expressar, cada pessoa tem uma mente diferente, então cada um de nós somos diferentes, né? Então, resolvi criar esse vídeo para falar um pouco sobre isso. Isso mesmo, gente, eu trabalho com encomenda e pronta entrega. Desde quando eu comecei no crochê, sempre trabalhei com encomenda e pronta entrega. É fácil? Não é. É um pouco complicado, é um pouco difícil, porque assim, tem encomendas que é bem fáceis de fazer, mas vem encomendas que não são tão fáceis. E para quem também já me conhece aqui no canal, sabe que as encomendas que eu faço e as prontas entregas que eu faço sai um pouco da moda casa. Eu faço moda casa, eu faço roupas de crochê, né, vestuários. Eu nunca fiz bolsa, nunca fiz bolsa, mas o meu crochê eu trabalho com isso. É a moda casa e roupa. E as minhas clientes perguntam para mim muito isso. Você prefere trabalhar com encomenda ou pronta entrega? Qual o melhor? Pronta entrega ou encomenda? E às vezes, gente, ao mesmo tempo que eu fico dividida, eu não fico. Por quê? Tem muitas amigas crocheteiras aqui na plataforma que não conseguem trabalhar com encomenda e não conseguem trabalhar com encomenda porque começa a ter ansiedade, começa a ficar agoniada, fica muito ansiosa mesmo, né? Porque de fato, gente, trabalhar com encomenda às vezes causa muito isso na gente. Às vezes as pessoas querem logo terminar, querem logo fazer. E mim também causa. Eu estaria mentindo aqui pra vocês se eu falasse assim, que eu amo fazer encomenda. Tem encomendas que eu amo, mas tem encomendas que não, gente. Porque a gente, às vezes, tem que colocar muito na balança essa questão da encomenda, entendeu? Porque, olha, como no meu caso, eu trabalho com moda casa e vestuário. Se for uma encomenda pra mim, se for uma encomenda moda casa, beleza, eu amo fazer. Mas quando vem aquela encomenda que é vestuário, tem alguns vestuários que eu não gosto. Daí eu começo a ficar um pouco tensa, eu começo a ficar um pouco agoniada, eu começo a ficar um pouco estressada. É daí que eu fico parando pra pensar e eu vejo que tem muitas amigas crocheteiras que têm essa certa dificuldade por causa disso, por causa às vezes da pressão, por causa da palavra encomenda. Tudo isso pesa, né? Tudo isso pesa. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Logo no começo, gente, que eu comecei no meu crochê, comecei a crochetar, eu só pegava encomenda.
eu só trabalhava com encomenda. Por quê, gente? Por quê? Eu morria de medo. Eu morria de medo de fazer uma peça e as minhas clientes não gostarem. E aquela peça ficar mofando no meu ateliê. Comecei a fazer a encomenda aqui, tá bom, gente? Vou conversar com vocês e vou crochetar um pouco. Então, eu tinha muito medo mesmo, de pegar a encomenda e de fazer uma pronta entrega, aquela pronta entrega ficar. Então, por esse motivo, eu trabalhei mais ou menos uns 2 anos e meio só com encomenda. Sério, gente, não tô mentindo pra vocês. Só com encomenda. Só com encomenda. Então, por esse motivo, eu não fazia a pronta entrega. Vou conferir rapidinho aqui os pontos. Tá, deu certo. Não vou cortar o vídeo, gente. Vai ser um vídeo bem realzão pra vocês, tá bom? Então, olha só. Eu comecei a fazer... Porque eu me lembro, gente, que... Eu comecei a trabalhar com crochê depois que eu casei. Eu casei em 2018. E em 2019, eu casei no final de 2018, tá bom, gente? Casei no final de 2018. Casei em novembro de 2018. Quando foi em 2019, começou a parte da Covid, né? Do Covid-19. Então a gente ficava mais em casa do que saía. E nessa época eu fiquei sem trabalhar. Então eu fiquei assim, sem saber o que fazer. Então, como eu fiquei sem saber o que fazer, eu comecei a fazer algumas peças para minha casa. E daí uma amiga minha viu, passou e quis aquele tapete. Então, como ela quis, eu fiz o tapete e dei para ela. Depois, ela quis outro. Eu fiz outro modelo e ela comprou. Quando eu tava terminando de fazer aquele tapete, ela veio e trouxe uma amiga. A amiga queria um jogo de banheiro. Eu fiz o jogo de banheiro. Então, foi assim. As pessoas chegavam, eu quero um jogo de banheiro. Eu fazia o jogo de banheiro. Eu quero um jogo de passadeira. Eu fazia o jogo de passadeira. Então, eu fiquei nessa uns 2 anos e meio. Até mais ou menos 2023. Até o começo de 2023, gente, era mais pronta entrega que eu fazia. Até que um dia chegou uma amiga minha, chegou, ela ia viajar e ela falou assim mesmo pra minha amiga: você tem algum tapete aí pra me vender? Aí eu falei: não tenho. Ela: poxa amiga, mas você não faz crochê? Eu falei: faço. Ela: então você não tem nenhum tapete pronta entrega? Eu falei: não. Aí ela: por quê? Daí uma boa pergunta. Aí eu peguei e falei pra ela: amiga, eu não faço porque eu tenho medo de ter a pronta entrega e meus clientes não gostarem. Como eu me acostumei com elas encomendando, eu nunca fiz a pronta entrega e nunca tinha divulgado, porque eu nunca tinha feito, né? Então foi daí, lá por 2023, começo de 2023, foi que eu comecei a focar nas prontas entregas. Gente, quando eu comecei a fazer pronta entrega, eu comecei a divulgar, né? Na época eu não tinha o Instagram, eu comecei a divulgar somente no meu status. Pronto. Choveu. Choveu de cliente querendo a pronta entrega e às vezes eu ficava sem nada. Por quê? Porque eu fazia encomenda, mais encomenda. Então, quando eu fazia um tapete, tipo assim, um par de tapete, eu falava assim mesmo. Eu não falava como eu tô falando com vocês, né? Eu escrevia lá, tapete a pronta entrega. Gente, elas ficavam agoniadas. Eu quero. Ficava naquela coisa. E da primeira vez que isso aconteceu, eu levei um susto, porque eu pensei que não fosse ter saída. Foi daí que eu comecei a confeccionar. Então, eu me focava mais nas encomendas, que era o que eu mais tinha, e fazia a pronta entrega bem devagar. E foi daí que eu aprendi a gostar da pronta entrega.
Aí eu vim descobrir, gente, a diferença da encomenda para pronta entrega. Fazer pronta entrega é maravilhoso, é muito bom, é top, é maravilhoso. Você faz na hora que você quer, você faz na cor que você quer, você faz o modelo que você quer. É maravilhoso, não vou mentir pra vocês, é top demais. É muito bom fazer pronta entrega. Foi aí que eu fui descobrir a sensação de fazer a pronta entrega. Porque eu via muitas crocheteiras falando isso. Gente, eu não consigo fazer encomenda, eu só faço pronta entrega. E pra mim, a minha realidade era diferente. Então eu não focava na pronta entrega, era só encomenda. Tá bom. Só que eu comecei a fazer alguns modelos e as minhas clientes compravam, mas não compravam tanto. Elas preferiam encomendar. Então, eu fui parando um pouco mais na pronta entrega e fui focando mais na encomenda. Só que daí eu comecei a confeccionar roupas também. Aí começou a ficar mais difícil. Foi a partir do momento que comecei a confeccionar roupa que eu comecei a ficar mais ansiosa, mais nervosa, mais brava. Foi juntando todos os sentimentos. Só que aí, gente, eu não filtrei. Porque assim, a gente, como crocheteira, pelo fato da gente ser crocheteira, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas aqui comigo até hoje acontece. De uma cliente chegar comigo e falar assim: faz esse modelo pra mim, faz esse vestido pra mim. Aí eu pego e falo pra ela: não, filha, desse modelo eu não faço. O que a pessoa fala? Mas tu não é crocheteira? Tu sabe fazer. E eu pego e falo pra ela: de fato eu sei fazer, porém eu não vou fazer porque é muito trabalho, vai ser muito trabalho e você não vai pagar o valor justo. Eu sou bem sincera com minhas clientes e eu falo isso para elas. Então, às vezes, essa questão da encomenda é que às vezes me tira assim um pouco do chão, me tira um pouco do sério. Mas, gente, se fosse para mim escolher encomenda e pronta entrega, eu escolheria pronta entrega. Só que, sendo bem sincera com vocês, até hoje, o que me salva muitas das vezes é a encomenda. Vou ser bem sincera com vocês. A encomenda está sendo a minha maior renda do que a pronta entrega. Eu faço pronta entrega? Faço. Porém, é mais encomenda, gente. É mais encomenda. E geralmente, quando é encomenda, elas preferem modelos mais diferentes daquilo que eu faço. Aí, quando eu faço aquele modelo que eu vejo que elas gostam, eu começo a confeccionar, elas já mudam para outro modelo. Eu não sei que arrumação é essa. Eu não sei que guerra é essa, gente. Eu faço o modelo, quando eu vou fazendo, elas, mas eu quero aquele outro. E assim fica. Então, gente, é isso. Tudo que eu faço, eu sempre consagro ao Senhor. Eu sempre converso muito com Deus antes de fazer uma peça. E eu tinha muito medo, sabe, gente? Teve um tempo aí que eu via muito vídeo das amigas e eu vou ser bem sincera com vocês. Eu via os vídeos das amigas e eu via muito as amigas falando que estavam com como é a palavra, meu Deus? Ansiedade. Que tava ficando muito ansiosa, que tava ficando... eu via muito vídeo delas falando que estavam com ansiedade, que estavam fazendo crochê, mas estavam ficando com ansiedade. E teve um tempo, gente, que eu confesso pra vocês que eu fiquei meio com medo, sabe? Eu fiquei meio com medo de ficar assim, porque certa vez eu peguei uma encomenda e essa encomenda, gente, era uma saída, era um maiô que uma cliente minha queria e era com uma linha fina, sabe? E eu não queria fazer aquela encomenda, né? Mas ela insistiu, como é uma amiga já antiga, né? Ela insistiu.
Fui fazer aquela encomenda. Gente, pensa, eu acho que foi a pior encomenda que eu tive. Gente, foi muito difícil pra mim. Eu crochetava um pouco, me agoniava, a linha escapulia, começava a me dar aquela agonia. E foi nessa época que eu fiquei com medo de ficar com ansiedade, sabe? E eu chamei meu marido e eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir crochetar, será que eu tô tendo alguma coisa? Aí eu até falei pra ele, será que eu tô com ansiedade? Então eu comecei a ficar muito assim, sabe? Aí eu comecei a orar. Falei, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda, o que tá acontecendo? E no final eu terminei, consegui fazer aquela encomenda, mas com muita agonia, com muito estresse. E o que eu decidi é que tem modelos que pra mim é de boa fazer e tem modelos que não é, né? E no caso, confeccionar roupa com aquela linha que ela queria não era meu objetivo mais. Eu não me sentia mais à vontade para fazer, então eu parei de fazer. Eu simplesmente parei de fazer, né? Então eu vi que se eu continuasse com aquele modelo, com aquela coisa, com aquele modelo, com a linha, eu iria ter um problema mais tarde. Então eu resolvi parar. Então, meus amores, é isso. Encomenda em pronta entrega, às vezes se torna difícil. Mas se você, né, tem um foco, tem um objetivo, você vai conseguir lidar, né? Você vai conseguir lidar. Então, hoje em dia, a gente tem que focar muito, não só naquilo que a gente quer fazer, não. Porque eu já fiz modelos que eu não gosto. Eu tô fazendo agora uma encomenda. É uma encomenda que eu tô fazendo agora, gente. E vou falar pra vocês, porque eu acho que esse vídeo vai antes. Vocês não vão ver toda a peça feita. Ó, isso aqui é um olhinho de coruja. Eu estou fazendo um olhinho de uma coruja aqui. Eu já fiz os corpinhos que estão ali e eu estou fazendo o resto dos olhinhos aqui. E eu estou fazendo essa encomenda. É um jogo que eu, sinceramente, eu não gosto muito de fazer. Mas é barbante. E eu gosto de fazer, eu amo trabalhar com barbante. Então, se fosse para me fazer com a linha fina, seria mais difícil. Então, foi daí que comecei a filtrar. Então, já teve tempo, já teve vezes na minha vida que eu quis parar com a encomenda. Só que quando eu quis parar com a encomenda, a minha renda ficou, ó, lá embaixo. A minha renda foi lá para baixo. Então eu falei, não, eu não posso ficar sem fazer encomenda ainda, no momento eu não tenho como. Então o que eu faço? Pego 5 encomendas, foco, claro que eu faço as minhas prontas entregas, foco também na encomenda e é desse jeito. Tá bom, meus amores? Então eu só queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre esse tema que às vezes se torna um pouco polêmico, né? É encomenda ou pronta entrega? Pronta entrega ou encomenda? Qual o melhor? O que eu tenho que fazer? Porque tem muitas amigas aqui que estão começando no crochê. Tem muitas amigas aqui que estão começando no crochê e às vezes não sabem por onde começar. Assim como eu, há mais ou menos uns 5 anos, né? 4 anos, 3 anos atrás, eu não sabia por onde começar. E às vezes a gente vendo a história da amiga, acaba nos ajudando, acaba nos incentivando a fazer o que é preciso fazer, né, gente? Olha, conversando com você, eu fiz um olhinho. Acaba me ajudando, me incentivando naquilo que eu preciso fazer, né? Na época que eu comecei a fazer crochê, não tinha muito coisa de vlog como tem hoje, sabe? Não tinha muitos canais de vlog, tinha mais canais de vídeo aula. Quem dera se naquela época eu visse um vídeo como esse, ou como o vídeo das amigas incentivando a como montar um estoque, qual peças econômicas,
combinações de cores. Quem dera, gente, se naquela época que eu comecei e tivesse esses vlogs que tem hoje, iriam ter me ajudado muito. E eu tenho certeza que teria ajudado muitas outras amigas artesãs, né? Hoje, graças a Deus, tem amigas artesãs aí que fazem vlogs de tirar o chapéu, de combinações, de modelos. Gente do céu, meu celular tá cheio de print. Fazer às vezes a gente não faz, né? Mas tá lá. Então é isso, meus amores. Então é isso. Trabalho com encomenda e pronta entrega. Prefiro 1000 vezes a pronta entrega. Mas o que me salva hoje em dia é a encomenda. E aí? Né? Não tem como eu focar só em um. Vou só falar. Por enquanto, pra mim ainda não dá. Quem sabe um dia, né? O canal aumentando, ou eu mesmo me esforçando para divulgar mais o meu trabalho, eu consiga focar só na pronta entrega, né? Mas por enquanto a minha realidade é essa. E graças a Deus está dando tudo certo, que é o importante de tudo. É eu conseguir crochetar, é eu conseguir ter a minha vida normal, né, gente? Porque além de eu ser crocheteira, eu tenho que lembrar que eu sou dona de casa. Ainda não sou mãe, gente, mas me lembrar que eu sou dona de casa, que eu tenho um trabalho para fazer. Eu sou evangélica, tenho igrejas também, tenho alguns cargos. Então, o que eu tenho que saber equilibrar a minha vida e não deixar que o crochê venha me tirar, tipo assim, venha me estressar. Não. O meu trabalho é um trabalho lindo, maravilhoso. Eu sou artesã de corpo, alma e coração. Amo a minha profissão, que é ser artesã. Hoje, né, eu sou artesã. Então, eu não permito, pra mim, eu falo de mim, gente. Tô falando pra mim e de mim. Eu não permito que o crochê se torne algo de estresse na minha vida. Se torne algo que me tire do sério. Quando eu vejo, gente, que eu estou cansada, fadigada, porque não é fácil a nossa lida, né? Mas quando eu vejo que eu estou muito fadigada, que eu estou muito estressada, às vezes eu paro um pouco do meu crochê, ou paro um pouco do que eu estou fazendo. Eu vou descansar, eu vou dormir, vou sim, gente, e volto. Pronto, acabou. E é desse jeito, tá bom, meus amores? Então, eu vou finalizar o nosso vídeo por aqui, né? Espero que vocês vejam o próximo vídeo, porque o próximo vídeo já vai ser mostrando o resultado dessas peças maravilhosas. Ou não sei, gente. Eu tô gravando esse vídeo dia 27 de agosto. Eu estou aqui na loja. Eu acho que eu vou colocar esse vídeo para vocês amanhã, gente, porque eu queria muito fazer esse vídeo, porque vira e mexe meus clientes perguntam, né? E eu acho que é a curiosidade também de algumas de vocês. E aí a pergunta que não quer calar. E você aí do outro lado? O que você prefere? Encomenda ou pronta entrega? Fazer encomenda te tira do sério? Ou não? Você consegue viver fazendo a encomenda de boa? Desculpa, gente. Ou você tem que, tipo assim, fazer uma encomenda e 5 pronto entrega para desestressar. Deixa aí a sua opinião, tá bom, meus amores? Não vou mostrar nenhuma peça pronta, porque eu não tenho nenhuma peça pronta. Mas eu espero que você veja esse vídeo, né? Apoie o meu canal, deixe o seu comentário aí que eu vou ficar muito feliz. Então é isso, gente. Um grande beijo, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, tá bom? Lembrando que aqui no canal tem a ala Seja Membro, tá bom? Se você quiser apoiar um pouco mais o meu canal, custa um valor simbólico de R$ 3,99 por mês, tá bom, gente? Vou falar pra vocês, vou estar ajudando vocês a divulgar o canal de vocês. Quando tiver vídeos, você será a primeira pessoa a estar vendo. Ainda não consegui gravar nenhum vídeo, gente, que a minha vida tá uma correria. Mas assim que eu começar a estabilizar um pouquinho de casa e a loja, eu vou sim gravar vídeo aulas pra vocês, tá bom, meus amores? Então, esse vídeo já ficou grande demais, já falando demais. Um grande beijo, tchau, tchau, até a próxima, gente!